Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza. Terra Firme, se tornar um cidadão Terra Firmeza, ou se inscrever, indicar para outras pessoas, vir participar aqui, conhecer filmes que talvez você não tenha ouvido falar. O meu canal não é um canal que vai tratar de uma atualidade. Na verdade, a ideia é pegar coisas que já estão aí e olhar para elas de um jeito diferente, dar dicas na hora de olhar isso, ou pela primeira vez, né, quem nunca assistiu, pegar dicas de filmes, de séries, ou de coisas que você não deve assistir, né, ou curiosidades. E hoje eu vou fazer um Eu recomendo o Homem Invisível, filme de 2020, tá? Com a Elisabeth Moss, que é a mina genial lá do Conto da Aia, o Oliver Jackson, então ela faz a Cecília C, o Oliver Jackson faz o Adrian Griffin, o Aldis Hodge faz o James Lanner, que é o cara que vai recebê-la na casa dela, né? É um amigo que vai ajudá-la, a Storm Reid, que é a Sidney Lanier, a Emmett Dyer, que vai fazer a irmã dela, que é a Emily Cass, e que ela é a Cecília Cass, chamada de C, de Cecília, né? E o Michael Dorman, que é o Tom Griffin. Esse filme ele é de 2020, o diretor é o Lane Warner, é uma adaptação do Homem Invisível, do filme. Ele vai fazer duas coisas, na verdade. Ele vai ter como referência o Homem Invisível, aquele filme da Warner, classicão, com o cara, com as bandanas, com óculos, com cachimbo. Isso aqui é muito legal esse filme, mas ele é um livro do H.G. Wells, o mesmo cara que escreveu Guerra dos Mundos, né? Acho que inteligência artificial. E do que trata essa história? A personagem da Emily Moss, da C, ela vive com um marido abusivo. O cara é um cientista que trabalha para o governo, ele desenvolve coisas na ideia do stealth. O stealth é você, que nem o predador lá, que ele fica invisível, né? Ele usa uns recursos assim para ficar invisível, né? Ele tem... Então você olha, isso já existe hoje, viu? Existem alguns tanques de guerra, algumas aeronaves que usam o recurso de câmeras que ela meio que cria, ela emula o ambiente que está em volta dela, assim. Tem coisa bizarra, assim, não é? Você não vai sair na rua e ver, até porque não é para ver, né? Invisível. Mas o que acontece? E ela vive com esse marido abusivo, que quer muito que ela tenha um filho, ela fica tomando remédio. Você vai entender isso depois, porque a primeira cena começa com ela tentando fugir dele. E ela vai conseguir fugir, a irmã dela ajuda, e aí ela vai descobrir que o marido dela morreu. Ele matou a ele mesmo, porque não pode usar certas palavras aqui. E aí ela vai receber o espólio dele, ela tá morando com esse amigo dela, que é o Aldis Hodge, que faz o James Lanier, que tem a filha dele, né? E aí ela tá sendo recebida por ele, vai fazer esse processo de transição, então ela tem os medos e tudo mais. E o irmão do marido dela, que era o Oliver Jackson, que é o Adrian Griffin, ele vai fazer... o marido dela é o Adrian Griffin, tá? Que é o Oliver Jackson. O irmão dela, o irmão dele, o Tom, vai começar, então ele vai vir com o testamento, ele fica bravo com ela, que ele fala assim, meu irmão só morreu por sua causa. Ela fala, pô, seu irmão era um... E aí ela começa a perceber que o irmão dele, até hoje, ainda é o irmão que está vivo, ele ainda vive sob o jugo do irmão falecido. Então ela fala, isso era um prazer dele, ele era um sádico nesse sentido. E beleza. Só que durante o filme você começa a ter alguns momentos, e aí o filme usa isso de uma maneira muito legal, os efeitos especiais desse filme são interessantes, a construção dos jump scares, assim, que então você começa a ver
Tem uma cena, por exemplo, que ele para perto dela e ela não, ele tá atrás dela. Só que tá muito frio, que eles estão em Chicago. E aí você vê aquela fumacinha saindo da boca, assim, quando você tá respirando. Mas ela não percebe. Então você vê o pé pisando no chão, né? E você começa a ficar boladão. Você já... Esse filme não tem como você não saber que é ele que tá lá. O que vai ser o grande plot twist? Se você não assistiu o filme e não quiser saber, tem spoiler, melhor parar daqui pra frente. No filme original, e no livro, ele toma um líquido, ele toma uma poção, que ele cria um remédio que faz com que ele fique invisível, certo? Nesse caso, ele criou uma roupa, um suit, né, que tem um monte de câmera assim. E aí ela faz aquilo que eu falei que tem no tanque, tem no avião. Então ela filma o ambiente em volta e ela faz com que ele fique invisível, mas na verdade ele tá ali. E aí começa a acontecer um monte de coisa assim, muito louca. Inclusive, ela vai descobrir que ela está grávida, porque ela, desde que o cara tinha morrido, passam 6 meses, ela tinha parado de tomar o anticoncepcional, que tomava escondido dele. E aí, por que ela tá grávida? Porque numa noite ele abusou dela. Você entendeu? Ele vai ter relações com ela e ela vai descobrir que ela tá grávida. E na verdade ele tá fazendo isso para ter o filho que ele queria ter com ela. Aí ela vai, e é muito legal, uma das críticas, que foi interessante essa transição que eles fizeram do que era o Homem Invisível anterior, que era uma coisa meio cômica até, para um filme extremamente tenso. Por quê? Eles vão mostrar que ela começa a falar que ela está sendo pressionada, que ela está sofrendo violências do ex-marido que morreu. E que ele não morreu. E a polícia não acredita nela, até que ela acaba sendo internada numa instituição psiquiátrica, assim. É muito interessante essas duas críticas da violência doméstica, do papel da mulher dentro da violência doméstica e da mulher não ser da mulher ser desacreditada quando ela reclama disso. Agora, pô, não dá um desconto, né? Você tinha que falar um homem invisível. E aí ela descobre, ela vai até a casa e ela descobre como é que funciona isso, como que é a roupa. Então ela entende, mas ela fala isso para as pessoas não acreditam, até porque quando as pessoas chegam lá, não tem mais a roupa. E aí tem uma cena. Então ele entra no computador dela e começa a mandar e-mail para a irmã, ele começa a arrebentar com a vida dela. Meio como alguns homens abusivos acabam fazendo. Há mulheres abusivas também, tá? Não só. Mas, principalmente, o homem cumpre esse papel de uma pessoa abusiva. E aí, o que acontece? A irmã dela se encontra, e ela tá já em frangalho, assim. Essa cena é magnífica. Por quê? Que aí é o motivo pelo qual ela vai parar na instituição. Ela e a irmã estão jantando, e a irmã começa a falar, não sei o que, blá, blá. E ele tá no restaurante e ninguém vê, porque é muito... E ele pega a faca e corta a garganta da irmã dela e põe na mão dela, assim. E aí todo mundo só vê a moça sangrando e ela vai ser presa por ter matado a irmã. Meu, é muito louco, assim, os momentos de tensão desse filme, a ideia como ele usou o conceito do Homem Invisível ficou muito, muito, muito legal. O único probleminha da Elizabeth Moss, pra nós, no caso eu e a Laís estava assistindo, é que como a gente só assistiu esse filme depois do Conto da Aia, ela tá muito a June, na verdade você percebe um padrão dela de atuação e meio que a gente estava assistindo uma versão da June no mundo paralelo. E aí ela vai armar um esquema para ele no final, ela vai lutar com ele, vai ter um monte de coisa que vai acontecer. Eu dei alguns spoilers, mas vá até o fim e assista. É muito louco. E a ideia do final é fantástica. Ela vai montar uma casa de caboclo. E assim, é interessante como a vingança dela vai ser maior do que a amizade dela pelo cara que ela estava recebendo. Porque esse cara que ela estava recebendo, ele é um policial. E ele começa... Porque aí é que tá. Quando ela vai na polícia e ele tá lá, o amigo dela,
ele olha e ele não consegue ver o que ela estava vendo, porque ela não estava vendo, porque o homem era invisível. Olha que piração de texto. Então, assim, tem várias camadas assim no filme que tornam esse filme muito interessante, brutal em alguns momentos, assim, tem cenas muito fortes de assistir, de violência, assim, né? A hora que ela, o jeito como ela consegue atacá-lo, a sequência no hospício, porque quando ela tá no hospício e ela tá grávida, ela pega e ela sabe que ele tá com ela dentro da cela, porque ele pode entrar e sair. Ela fala assim, você não vai ter esse bebê, eu não vou dar esse prazer. E aí ela começa a fazer coisas, vocês vão entender aí, pra que ele venha até ela e ela consiga atacá-lo. É muito louco, muito interessante esse filme. Eu recomendo O Homem Invisível, a versão nova. Muito legal. Eu assisti na Amazon Prime, dá uma olhadinha lá, vale a pena, que pode ser que ainda esteja lá. Ele deve estar lá ainda porque ele acabou de ser disponibilizado lá. O poema de hoje é Ver Além. Na vida é preciso ver além, ir além das coisas e dos seres, ultrapassar as cercas de concreto e de olhos fechados se lançar ao desconhecido do imaginário. As aparências enganam muito, e principalmente as pessoas, querendo apenas parecer, sendo que ser é muito mais complexo, pois pede para irmos a fundo, no âmago das possibilidades, de imagem de uma maçã ou de alguém que por nós, pela rua, cruza o nosso caminho, carregando todo o seu peculiar universo e levando embora consigo todas as suas mitologias e idiosincrasias, sem ao menos termos tido a ideia de quem era de verdade, ficando apenas a personagem exterior à mostra, sem desvendarmos o mistério de quem a construiu. Talvez por medo de termos, nesse perigoso processo, de inevitavelmente tirarmos a nossa máscara também e surpresos, descobrirmos quem sempre fomos. É muito louco a gente se relegar apenas à imagem, porque essa imagem ela é construída na mente da gente pela imagem, não? Então, assim, todos nós somos muito mais do que aparentamos ser. Somos muito mais complexos. E às vezes a gente está passando pelas pessoas, a gente convive com pessoas que a gente não tem a menor ideia de quem elas são, como elas são, o que elas representam, e a gente só vê o exterior. E aqui é interessante porque no filme vai acontecer o contrário. Quando ele não precisa mais se mostrar, a essência maligna dele é muito mais forte, a essência abusadora, tudo de ruim dele fica muito mais intenso, porque ninguém está vendo que é ele. Ele não tem mais que manter a imagem que o irmão dele defendia, que o irmão dele vai ter um presente muito legal dele também nesse filme. Beleza? Diz aí, você já assistiu esse filme? Você gostou dele? Você achou legal essa reinterpretação do clássico do H.G. Wells? Esqueci de contar alguma coisa? Tem alguma cena que você gosta demais desse filme? Eu tenho algumas coisas que eu não pude falar aqui agora, até para não dar spoiler, porque eu sem chance de monetizar, até porque eu já usei algumas palavras, talvez não monetize. Aliás, não pode ficar falando isso que aí não monetiza. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal que eu preciso tomar uma água aqui que está acabando o ar. A gente se vê em outro... Ou não vê, né? Ou você vai ver sem eu ver. Por exemplo, vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Se você não comentar aí, se você não deixar uma curtida, se você não compartilhar o vídeo, eu não vou ver vocês. Terra Firma Society. Tchau, tchau.